Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Continuando o nosso Café com Fé especial de Páscoa, hoje nós vamos falar sobre a negação de Pedro e a crucificação de Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 75, fala o seguinte: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui Jesus está avisando a Pedro o que iria acontecer, que o apóstolo iria negá-lo. Logo Pedro, não é mesmo? O homem que andou sobre as águas, o homem que ouviu um elogio da boca de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Ganhou uma nova identidade. Agora você é Pedro. Agora você é Pedro. Pedro viveu altas aventuras com Jesus e logo ele iria negá-lo. Se você perguntasse para qualquer um ali, quem que apostariam que ficaria até o fim com Jesus? Eu tenho certeza que a maioria falaria: não, Pedro. Pedro é o cara que vai ficar até as últimas consequências com Jesus. Mas não. Pedro negou Jesus e Jesus sabia que isso ia acontecer. A questão é a seguinte, meu irmão e minha irmã. Não existe super-herói espiritual. Não existe perfeição. Às vezes, muitos colocam fardos nas costas dos outros. Fardos da religião. Como se existisse perfeição. Não, você tem que fazer isso, você tem que ser perfeito. Ei, como eu disse, olha o currículo de Pedro. Olha tudo que Pedro viveu com Jesus. E mesmo assim, Pedro errou. Pedro falhou. Mas quem nunca errou nessa vida? Quem nunca falhou nessa vida? O problema é que tem pessoas que são tão radicais que muitos estão numa caminhada com Deus e eles falham, cometem algum erro e têm medo de voltar para a igreja, por exemplo, ou para essa caminhada com Deus, porque tem medo dos julgamentos. Lembra daquela passagem em que Jesus estava naquela situação na qual os religiosos estavam com pedras nas mãos para jogar contra a mulher adúltera? E aí Jesus vira para eles e fala: que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E ninguém atira pedra nenhuma, porque todo mundo ali tinha culpa no cartório. Então, há religiosos que estão sempre com pedras nas mãos, prontos para condenar o outro perante o erro do outro. Então, tem pessoas que estão numa caminhada com Deus, estão numa igreja, por exemplo, e elas cometem um erro e saem e não voltam porque tem medo das pedras dos religiosos, entende? Então, o que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, é o seguinte: não existe perfeição. Não se permita colocar um fardo nas suas costas que Deus não coloca e nem permita que outros coloquem. Todos nós erramos e vamos errar até o nosso último dia de vida. Mas a questão é a seguinte:
Lá na frente, lá em João capítulo 21, Jesus tem um reencontro com Pedro. Já depois de Pedro ter negado, e Jesus já estava inclusive ressuscitado, ressurreto. Quando Jesus tem esse reencontro com Pedro, Jesus não fala para Pedro: Pedro, pisou na bola, amigo. Pedro, eu tinha tantas coisas bacanas para você viver, mas agora já era. O seu erro anulou as promessas que eu tinha para sua vida. Não! Jesus não fala isso, pelo contrário. Jesus relembra Pedro das promessas que haviam sobre ele. Jesus não vai lá para condenar Pedro, mas pelo contrário, para levantar Pedro. Ei, meu irmão e minha irmã, não importa o que você fez, onde você falhou, onde você errou. Há esperança para você, há um caminho para você. Não é o fim da linha. Não importa o que outras pessoas falam, inclusive religiosos que estão com pedras nas mãos. O que importa é o que Jesus fala ao seu respeito. E Pedro negou Jesus, mas Jesus não anulou as promessas que havia sobre Pedro. Pelo contrário, Jesus foi lá para reatar com Pedro, para levantar Pedro, para iniciar um novo capítulo na história de Pedro. E ele quer fazer o mesmo com você hoje. Se você errou, falhou, Jesus tem um novo capítulo para a sua história. Creia nisso. E lá em Mateus, capítulo 27, versículo 50, fala sobre os últimos momentos de Jesus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus entregou o seu espírito. Ele se entregou. Ele se entregou por amor a nós. Passou um filme nos olhos de Jesus. Ele sabia que o sacrifício dele naquela cruz não estava apenas sobre os seus discípulos ou as pessoas daquela geração, mas estaria sobre todas as gerações. Jesus fez isso por amor a mim, a você. Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Nos deu livre acesso ao Pai. Nos deu a oportunidade de viver uma nova história. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a maior história de amor de todos os tempos. O próprio Deus que se fez homem. Enquanto muitos homens desejam ser Deus, Deus se fez homem. Enquanto muitos homens desejam sempre subir, ascender, Deus desceu. Deus esvaziou-se da sua glória, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2. Ele se fez um bebezinho. Ele morreu naquela cruz. Ele trocou o trono de glória dele por aquele madeiro. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. E Ele tem uma história para a sua vida. Creia nisso. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.